Queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Oséias, lá no Velho Testamento, capítulo 6, e o único versículo que nós vamos ler é o número 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, tudo aquilo que nós encontramos na palavra de Deus como orientação e recomendação, nós devemos crer que deve ser obedecida, deve ser atendida, porque foi Deus quem deixou essas palavras para nós, usou seus profetas, os homens do passado, e as orientações que a Bíblia nos traz, nós precisamos atentar, né? Como escaparemos nós se não atentarmos com bastante diligência, cuidado para tão grande salvação? Porque tudo que Deus preparou para nós é a salvação da nossa alma, uma vida eterna junto dele através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: então conheçamos. O que nós conhecemos de Deus? Há uma pergunta do Espírito Santo nesta manhã para você. O que nós conhecemos de Deus? Porque provavelmente, não, eu conheço a Deus. E nós conhecemos, certamente. Até que ponto nós conhecemos? E como nós conhecemos? E se você já conhece alguma coisa de Deus, é bom lembrar que na continuidade diz assim: e prossigamos, porque há muito a conhecer de Deus. Nós podemos conhecer uma parcela, uma partícula, nós temos um conhecimento, cada um de nós tem uma experiência. Então, nós conhecemos a Deus através das ministrações, através da leitura da palavra de Deus. Há muitas coisas que alimentam a nossa vida espiritual e que nos dão conhecimento de Deus. Eu marquei aqui, falamos cursos, convenções, o pastor estava comentando sobre isso agora. Eu ouvi algumas coisas que o senhor me falou a respeito da mensagem que eu já ouvi sendo comentada. São simpósios, convenções, encontros e tanta coisa para que nós conheçamos a Deus. E tudo isso nos ajuda a termos uma parcela do conhecimento a respeito de Deus. Nós falamos e estudamos a respeito de Deus, falamos de arrependimento, falamos de perdão, salvação, poder para vencer o pecado, para vencer lutas, para vencer tentações, e queremos viver o sobrenatural de Deus. E todas essas coisas trazem para nós uma parcela do conhecimento de Deus. O que é realmente conhecer a Deus? Eu coloquei aqui algumas coisas, porque muitas vezes nos parece isso, que é conhecer a Deus, estou sentindo Deus, é um êxtase. Não. De repente, pode ser até algo parecido, mas não necessariamente um êxtase está te levando a conhecer a Deus. Eu coloquei mais algumas coisas. Será um arrepio? Fiquei arrepiado, estou sentindo a presença de Deus. Pode até sentir um arrepio, mas isso não quer dizer necessariamente que Deus está te tocando porque se sentiu um arrepio. Ah, fulano caiu no chão, caiu por terra. Deus pode nos colocar por terra. Eu já caí por terra pelo poder de Deus, mas isso também não quer dizer necessariamente que tem gente que cai por terra e não sente absolutamente nada. Só sente a ação de cair. Mas Deus pode se manifestar de todas essas formas. Mas nós precisamos entender que não é isso que vai nos fazer conhecer a Deus. Essas manifestações, esses acontecimentos, essas ocorrências podem haver da parte de Deus, sim, não estamos duvidando disso. Um arrebatamento de sentidos, sentir um poder, uma força inexplicável que me leva... pessoas são movidas muitas vezes
a entregar mensagens, e Deus usa os seus servos e as suas servas para entregar mensagem, eu não estou dizendo que não. Mas muitas vezes pessoas são tomadas por uma emoção, e na verdade não é Deus que está operando. Porque quando é Deus, Ele confirma. Profecia se cumpre, não cai por terra. Não, pode passar anos, mas ela se cumpre. Mas a verdade é que todos nós que estamos aqui, viemos hoje para um culto de adoração a Deus, nós queremos conhecer a Deus. E quem já conhece quer prosseguir em conhecer mais desse Deus. Amém, irmã? Amém. Glória a Jesus. Tudo isso, todas essas coisas, podem nos levar a uma convicção de que nós conhecemos a Deus. Porém, podemos estar sendo tomados por uma impressão errada. Nós precisamos ter certeza de que nós estamos conhecendo a Deus verdadeiramente. Eu gostaria de, nessa manhã, comentar com vocês que a vida de muitas pessoas, muitos servos de Deus, desde o passado, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, e na história da vida de muitas pessoas no tempo contemporâneo, são marcados por um momento muito especial. Um momento que diferencia, é um divisor de águas, é um momento especial. E algumas pessoas têm alguns momentos especiais que foram marcados pela presença, pela ação, pela manifestação de Deus em sua vida, que nos traz uma convicção, uma certeza, uma evidência. Não é uma impressão, mas é uma realidade. Deus agiu na minha vida. Você pega a história de Abraão, uma história linda, um homem que obedeceu a Deus, ele tinha um contato com Deus, ele amava o Senhor. Agora, certamente a experiência que ele teve em relação a Isaac, certamente foi um divisor de águas. Ele pode não ter se tornado perfeito depois disso, pode ter tropeçado, feito coisas, enfim, porque é próprio do ser humano. Mas ali ficou marcada a existência, a realidade de Deus na sua vida. Se nós pegarmos a Bíblia, nós lermos as narrativas, as histórias, nós vamos pegar José do Egito. Que experiência grande. Esse moço que foi jogado naquele poço, foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, foi preso injustamente, mas ele teve uma experiência com Deus, e a sua vida ficou marcada, ele não tinha dúvidas de que Deus era real. Nós precisamos conhecer esse Deus de forma real. Porque muitas vezes eu sou crente, eu conheço a Deus, mas não conhece como você precisa conhecer. Você precisa ter convicção, saber que esse Deus é real. Realmente Ele age. Moisés. Qual foi o grande momento de Moisés? Eu acho que foi na travessia do Mar Vermelho. No Horebe. Quando ele viu a sarça ardendo, ele viu Deus falando com ele através daquele fogo, daquela labareda. Sabe, uma experiência única. Isso marca, um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. E eu estou falando tudo isso para você, e eu te pergunto, qual a experiência que marcou a sua vida? Que você possa dizer... Além, porque Deus não é visível, nós não o contemplamos, não podemos apalpar. Normalmente não ouvimos a sua voz de maneira audível, como o apóstolo Paulo ouviu lá na estrada de Damasco. Ele ouviu Jesus falando com ele. Ele até perguntou, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Certamente na vida do apóstolo Paulo, esse foi o divisor de águas. Ele não só se converteu, como ele teve uma
absoluta convicção, uma certeza de que Jesus estava vivo, era real, existia. Tudo aquilo que ele pregava, que ele acreditava contra o povo de Deus, caiu por terra naquele instante, porque Deus se manifestou de maneira real na vida dele. E essa mensagem que Deus quer, o Espírito Santo transmite para você nesta manhã. Qual a experiência que você tem no conhecimento da sua vida com Deus? Porque muitas vezes nós temos uma fé, acreditamos na palavra, estudamos a palavra, aprendemos tantas coisas a respeito de Deus. Nós podemos nos lembrar de Jó. O próprio Deus falou para o diabo: homem justo, fiel, que anda nos meus caminhos. Deus elogiou o comportamento, a vida de Jó. Ele orava a Deus pelos seus filhos, passou por uma prova tremenda. E no final de tudo, nós conhecemos a história. O que ele disse? Eu conheci a Deus somente de falar, mas hoje os meus olhos contemplam o Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. Qual um momento na sua vida que Deus se revelou a você de uma forma especial, num momento de necessidade? E eu quero dizer para você nessa manhã, a primeira coisa que um servo de Deus precisa aprender para conhecer Deus é obedecer o Senhor. Deus te falará coisas, te pedirá coisas que você vai dizer: não é Deus que está falando comigo, que é isso? Lembra do jovem rico? Senhor, eu cumpro todas essas coisas, tudo isso eu faço. Só te falta umazinha. Vende tudo que você tem, desfaz disso, se desfaça desse peso, vem e segue-me. O rapaz foi embora triste, porque disse: no mínimo esse Jesus é doido, porque mandou eu vender tudo que eu tenho, minha propriedade, minhas heranças, tudo que eu tenho. Muitas vezes, para nós vermos, conhecermos Deus, nós temos que obedecer Deus. Se você não está disposto a obedecer Deus, não se coloque em oração. Não busque com sinceridade a presença de Deus, porque Ele pode te pedir coisas que você não está disposto a fazer. Se for muito racional, você vai pegar a calculadora e começar a fazer conta. Não, senhor, não dá para fazer. Agora, não é fazer loucura, né? Mas quando Deus manda, você pode confiar que Ele garante. Eu tinha ido para uma cidade, passando uma situação muito difícil, financeiramente, e quando a gente fica numa situação difícil, você acaba fazendo uma dívida aqui, uma conta ali, conta no armazém, conta não sei aonde, aqui, ali, eu não tinha carro, não tinha nada, e eu estava com uma... Quando eu pensava nas dívidazinhas que eu tinha, eu ficava desesperado. Não era uma montoeira de dívida, mas era armazém, era conta de luz, conta de água, era mas não sei o quê, prestação. Eu sei que enchia uma folha, e ainda eu acho que dava para começar outra. E eu olhava para aquilo, desempregado, não tinha atividade, só pregando o Evangelho. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um crente, estou envergonhado diante das pessoas, as pessoas me cobram. Cheguei a uma situação, irmãos, de passar na rua e dizer: meu Deus, vou ter que passar em frente ao armazém, vão me cobrar, é difícil, já passei por isso. Aí eu entrei em jejum, oração, comecei a pedir a Deus misericórdia, pedi: Senhor, dá uma solução. Não sei como que Deus podia dar uma solução, mas esses problemas e essas situações nos levam a nos colocar de joelho e buscar a presença de Deus. E eu comecei a clamar, comecei a orar, pedi a Deus, chorei, chorava, dobrava o meu joelho e chorava. Quando foi a madrugada, Deus me desperta 3 horas da manhã. Eu levantei, eu digo: Senhor, é para orar? Ele disse: não. Pega uma folha de papel e marca todas as dívidas que estão atormentando a sua cabeça. Marca o valor, a pessoa, o que você deve, marca tudo que você deve. Eu digo: Senhor, eu vou ficar depressivo. Eu já estou preocupado, se eu sentar para fazer essa lista, eu vou ficar depressivo. Mas o Senhor mandou fazer, e eu fiz aquela lista.
Era um dinheirinho bom na época, não sei, seria talvez hoje como se fosse uns 2.000, 2.000 e poucos reais. Era muito dinheiro. Para quem não tem nada, não tem o que fazer, dependendo do quê? De Deus. Eu fiz aquela lista, deixei numa gaveta, não sabia para que era, que Deus tinha mandado fazer aquilo, mas eu fiz, obedeci. Passou uns 3 dias, bateram palma no meu portão, vi um senhor fora do carro, o carro parado, não conhecia, nunca vi esse homem na minha vida. Abri a porta, ele disse assim: moço, o senhor é crente? Eu digo: sou. Paz do senhor, posso entrar? Eu digo: o senhor é crente também? Sou um servo de Deus. Eu digo: por favor, entre. Sentou. Ele disse: olha, eu não vou explicar muito para você, eu queria que você me desse a lista. Eu disse: que lista? Ele disse: a lista das suas dívidas que o Senhor mandou você fazer e que Ele me revelou em oração, Ele mandou eu vim aqui para pagar essa conta para você. Irmãos, isso não é mentira, isso é verdade. Isso não é mentira, isso é verdade, isso aconteceu na minha vida. Irmãos, eu mostrei a lista para ele, ele tirou o talão de cheque, fez o cheque e disse assim: Deus abençoe. Foi embora, nunca mais vi esse homem. Deus faz estas coisas. Irmãos, obedeça a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Entregue realmente a sua vida a Deus. Obedeça as orientações que Ele te dá. Busque uma experiência com Deus. Ele vai aparecer na tua vida. Ele vai proporcionar uma experiência que você vai poder dizer como Jó: antes eu conhecia de ouvir falar. Nos cursos que eu ia, nas ministrações que eu... Agora, meus olhos contemplaram o Senhor, porque eu vi Ele aparecer na minha vida. Amém? Amém. Feche teus olhos.